Lição de número 12: Imersos no Espírito nos últimos dias. Querido professor, querida professora, o capítulo 47 é um dos capítulos mais conhecidos dos leitores do livro de Ezequiel. A visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens de restauração transmitidas ao povo no cativo. Uma das imagens mais bonitas no livro de Ezequiel é as águas do templo sendo levadas ao Mar Morto, sarando as suas águas. É uma belíssima imagem do que o Espírito Santo faz na vida do ser humano hoje. É o que será estudado nesta lição. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2022, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é a glória e a justiça de Deus, a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje, meus queridos irmãos, estudaremos a lição de número 12, Imersos no Espírito nos últimos dias. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição de número 12. O tema é Imersos no Espírito nos últimos dias. Texto áureo diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João, capítulo 7, versículo de número 38. Verdade prática: o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de número 1 até o versículo de número 12. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é expor o aspecto escatológico do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Segundo objetivo, apontar a implicação pneumatológica da profecia. E o terceiro objetivo, descrever o contexto geológico no Vale do Mar Morto. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição de hoje tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar toda a nossa lição. No primeiro ponto, estudaremos sobre o aspecto escatológico. Diz assim a sinopse: o aspecto escatológico leva em conta a literalidade do novo templo, o fechamento da porta do templo e a frutificação das árvores no milênio. No segundo ponto, meus queridos irmãos, estudaremos sobre a implicação pneumatológica. E a sinopse do segundo ponto diz assim: a água é o maior símbolo da implicação pneumatológica de Ezequiel, capítulo de número 47. No terceiro ponto, nós vamos estudar sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E diz assim a sinopse do ponto 3. A abundância de árvores, como resultado das bênçãos das águas purificadoras na região do Mar Morto, é a prova da nova realidade milenial. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim.
Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado semanalmente, o nosso canal no YouTube, Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos então à nossa aula. Querido professor, querida professora, então agora estudaremos os tópicos da nossa lição. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre o aspecto escatológico e o primeiro tópico, a nascente do rio. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo de número 1, que diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Versículo de número 1. Queridos irmãos, é interessante observarmos que esta visão se dá após as visões sobre a restauração do templo, no capítulo 40 até o 46, e após a visão do vale de ossos secos, no capítulo de número 37. Vale dizer que o capítulo 37 fala da restauração nacional e espiritual de Israel, tema da nossa última lição. Caso você tenha perdido esta aula, você pode consultar a nossa playlist. Veja que a restauração nas visões de Ezequiel é abrangente. Ela fala sobre o povo, fala sobre o templo e fala também sobre a terra. Aqui, o profeta Ezequiel narra a sua visão e conta que viu um rio que nasce no altar do Senhor, dentro do templo. Se você continuar lendo o texto, perceberá que este rio corre até o Mar Morto. E o outro milagre desse rio é que suas águas transformam totalmente o Mar Morto, criando vida nesse ambiente. Certamente, essa visão acerca da restauração do templo, no capítulo 40 até o capítulo 44, e de água saindo da entrada do templo, no capítulo 47, versículo de número 1, deve ter sido surpreendente para um povo que testemunhou a destruição do templo de Salomão e agora estão no cativeiro, considerando que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Tal associação entre o templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte de água viva, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 e versículo de número 14. Veja que Jesus assim respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva para beber. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico que fala sobre os novos frutos. Está no versículo de número 12. Você pode acompanhar na leitura bíblica em classe, versículo de número 7 e o versículo de número 12. Diz assim o versículo de número 7: e tornando eu, eis
que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. E o versículo 12 diz assim: e junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio, diz-nos a palavra do Senhor. Querido professor, querida professora, perceba que a primeira parte do versículo 12 completa a visão do versículo de número 7. Você percebe isso? A parte final dessa passagem mostra a grande variedade de árvores frutíferas cujas folhas não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. A grande variedade de todo tipo de árvores em ambos os lados do rio produz frutos abundantes. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvores frutíferas. Essa parte interpretativa da profecia mostra todo esse cenário de restauração e de bênção para a humanidade. Seus frutos novos e cada mês produzidos ininterruptamente só acontecem porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Assim, esse ser celestial que aparece no versículo de número 2 conclui a revelação explicando que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Meu querido irmão, esta linguagem antecipa o cenário apocalíptico do mundo vindouro. Em Apocalipse, aparece a árvore da vida na praça da Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 22, e o versículo de número 2, que diz assim: no meio da sua praça e de o outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Veja que em Ezequiel são árvores abundantes nas duas margens do rio que fluem do santuário. Nascerá toda sorte de árvores, muitas árvores nos dois lados do rio, que produzem abundância de vários tipos de frutos. Além disso, meus queridos irmãos, essas árvores são perenes, nunca perdem suas folhas e nunca param de produzir. O rio transmite a elas superpoderes de produção. O autor informa que as árvores recebem a ajuda do Senhor, tornando-se árvores milagrosas. A linguagem nos impressiona com os poderes incomuns que essas árvores têm. Como você sabe, a bênção de Deus não admite derrota, não admite fraquezas. Veja o que diz o Salmo de número 1 e o versículo de número 3. O justo é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. E Apocalipse capítulo 22 e 2 diz: a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Perceba, meu querido irmão, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso quer dizer que a justiça vencerá e anulará o pecado e os seus resultados. Afinal, glória a Deus. Eu convido você, meus queridos irmãos, para estudarmos o segundo ponto da nossa lição sobre a implicação pneumatológica. E na primeira parte diz assim: as águas, no versículo 3 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar
pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Versículo 4. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor: e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Versículo de número 6. E me disse aquele ser: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Querido professor, querida professora, veja isso. O ser celestial, tendo na mão um cordel de medir, está no versículo de número 3, fez Ezequiel passar pelas águas, que ao caminhar rio abaixo, mediu 500 metros, e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Está na parte B do versículo 3. 500 metros mais adiante, as águas chegavam aos joelhos, e depois de mais 500 metros, elas já estão nos lombos. Versículo de número 4. 500 metros além, essas águas já haviam se tornado um ribeiro, e o profeta agora tinha que nadar. Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial levou o profeta de volta para a margem do ribeiro. Meus queridos irmãos, qual o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos esses milagres. Eles provêm de Deus como um filete de águas e, de repente, se tornam um ribeiro capaz de fertilizar uma terra seca, localizada numa região extremamente árida. Essa experiência da imersão do profeta nas águas tem implicações teológicas profundas, meus queridos irmãos. Permita que eu leia Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 até o 39. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, queridos irmãos, perceba que ao longo dos séculos, cristãos de todos os ramos do cristianismo reconhecem a estreita ligação teológica das águas com o Espírito Santo. Ezequiel, imerso nessas águas, pode perfeitamente ser comparado ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um dos símbolos do Espírito Santo. 1 João capítulo 5 e o versículo de número 6. E nenhum livro do Antigo Testamento revela a identidade, os atributos e as obras do Espírito Santo como Ezequiel. Isso está bem ilustrado na visão que Ezequiel, sendo inundado nas águas sanadoras que brotam do templo de Deus, versículos 3 até o versículo de número 5. Perceba, meus queridos irmãos, a abundância dessas águas representa as incomparáveis bênçãos que vêm do Deus Todo-Poderoso. As águas sagradas são miraculosas e transformam tudo o que tocam. Aquele que precisa de prosperidade, prospera. Aquele que precisa de cura, é curado. Aquele que precisa de portas,
abertas para servir, encontra muitas portas de acesso. Aquele que carece de transformação espiritual é transformado. Cada um recebe segundo suas necessidades e anelos. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o segundo tópico da lição, que fala sobre o Espírito Santo. É importante, queridos irmãos, afirmar que a imersão de Ezequiel nessas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, visto que a água é um símbolo do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos de suas múltiplas operações. O próprio Jesus se referiu ao Espírito Santo no discurso de João, capítulo 7, versículo 37 até o 39. O que a Bíblia quer dizer quando fala da plenitude do Espírito Santo? Vamos então definir o termo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Queridos irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado ou dominado pela presença e pelo poder do Espírito. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." Irmãos, ele está contrastando duas coisas. Alguém cheio de álcool é controlado ou dominado por este. A presença e o poder do álcool sobrepujaram suas capacidades e atitudes normais. É interessante que nós dizemos às vezes que alguém está sob a influência do álcool. Isto, de certa forma, traduz o que é ser cheio do Espírito. Estamos sob a influência do Espírito. Ao invés de fazermos as coisas baseadas somente em nossa força ou habilidade, ele nos dá poder. Ao invés de fazermos somente o que nós queremos fazer, agora somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Queridos irmãos, infelizmente, milhões de filhos de Deus não se alegram da riqueza espiritual ilimitada que está à sua disposição. Sabe por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto, estudaremos sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. E o primeiro tópico, a abundância de árvores. Versículo de número 7, que diz assim: "E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Uma multidão de árvores cresceu nos dois lados do rio, embelezando o ambiente e fornecendo frutos deliciosos a qualquer um que por ali passasse." Perceba, meus queridos irmãos, que as árvores, obviamente, têm qualidades espirituais e o homem que come de seus frutos compartilha da vida divina. Veja que as árvores cresceram nos dois lados do rio, falando de uma vida abundante, uma provisão ampla, uma graça, queridos irmãos, que sempre enriquece. Eu convido você para estudarmos o segundo tópico, que fala sobre o Mar Morto. No versículo de número 8, diz assim: "Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as suas águas." Perceba, meus queridos irmãos, essas águas sendo levadas ao mar, sararão as águas, diz o versículo de número 8. Esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, como é conhecido em Gênesis. Ainda também é conhecido como Mar Salgado no livro de Josué. Mar das Campinas, ou Mar de Arabá, no livro de Deuteronômio. Localiza-se na depressão mais profunda do planeta, 396 metros abaixo do nível do mar. É
alimentado pelas águas do Rio Jordão e de uns poucos córregos menores, visto que o lago não possui escoamento natural. Suas águas são eliminadas por meio de evaporação. Essas águas possuem uma salinidade incomum que vem desses riachos. Não há vida nessas águas. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico diz assim: vida no mar morto, versículo 9 e versículo 10, na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. A chegada das águas vivificadoras do templo revive o mar morto e o resultado é a grande multiplicidade de peixes. Perceba, meus irmãos, as águas do mar morto se tornarão saudáveis e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Nos diz o versículo 9, a parte B. O nome Mar Morto vem do fato de não haver nele vida. As águas são espessas. Uma pessoa deitada sobre as águas não consegue afundar nela, dada a grande quantidade de sais minerais. Onde as águas da vida fluem, a vida floresce, mesmo nos lugares desérticos. A água cria vida onde dominava a morte. Veja que o Mar Morto tem uma concentração 6 vezes maior de sal do que o oceano e não pode suportar vida alguma. Mas, queridos irmãos, o poder miraculoso do Senhor entra em cena e faz o mar viver. Suas águas, por sua vez, dão vida a tudo que estão ao redor. Como as águas são curadas, assim os homens também serão curados de sua morte espiritual. Junto a eles se acharão pescadores. As águas vivas produzirão grande quantidade de peixes de todos os tipos que, por sua vez, se tornaram a base de uma rica indústria de pesca. O empreendimento cresceu tanto que se estendeu de Engedir até Eglaim. Muito bem, querido professor, querida professora, que o Espírito Santo nos ajude a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam essas águas, restauração, frutificação e sustentação, até que ele venha e no futuro gozarmos do rio puro da água da vida e da árvore da vida. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre.